Oi, pessoal. O mito da Atlântida, na verdade, tem muitas interpretações devido à sua universalidade. E por isso se confunde com o mito do próprio homem. Por isso, quando a gente fala a respeito de uma civilização maravilhosa que acabou destruindo seus reis divinos e tragada pelas ondas do mar, na verdade também estaríamos falando do homem e a sua questão mental racional, matando a espiritualidade contida dentro de si, para em seguida ser engolido pelo mar das emoções. Conforme a lenda, essa parte espiritual que teria sido extinta na superfície acaba por se interiorizar, ficando oculta em algum local no interior da Terra, e surge então uma outra lenda, a da demanda e conquista da Taça do Santo Graal, que seria a taça sagrada oriunda dos mundos interiores, com a função de restabelecer no humano ser sua conexão divina. E então, em busca desse sagrado objeto, o homem vai procurar fora aquilo que na verdade está dentro, e por conta disso vão acabar surgindo as religiões. Isso ocorre porque nossa mente racional é objetiva, científica e experimental. E por isso mesmo sempre vai procurar as verdades do lado de fora, e quando ela cataloga, identifica e classifica, conforme já dissemos em outros vídeos, cada vez mais ela vai se afastando da verdadeira essência espiritual de tudo. Desse modo, a questão da queda Atlante, juntamente com a queda dos anjos, passa a ser uma espécie de bug de sistema que fatalmente acaba sempre se repetindo. O mito da Atlântida, entre outras coisas, está nos falando a respeito da necessidade do desenvolvimento dessa conexão interior para guiar a nossa mente racional, ao invés desta ser guiada pelas emoções. Porque enquanto isso ocorrer, sempre destruiremos tudo aquilo que construirmos. É o Adão, eternamente conectado à sua ânima ou Eva, instigada pela serpente da racionalidade. Ocorre que nenhuma grande civilização é capaz de sobreviver por muito tempo sem que tenha algum tipo de lastro espiritual real e efetivo, ou seja, como uma consequência de seu desenvolvimento subjetivo que desabrocha de dentro para fora, e não como uma imposição externa a ser cumprida, quase sempre imposta na base da força e de algum tipo de poder de conquista, seja ele econômico, político ou religioso. Por isso, as civilizações ou nações que predominam no mundo acabam aparecendo, imprimindo sua marca e depois desaparecendo, porque o poder nos desconecta do espiritual e, consequentemente, somos engolidos pelas emoções, principalmente a vaidade. Tudo isso acontece por conta da própria dinâmica dos circuitos neurais que nos empurram para essa necessidade de conexão interior, em virtude do desmoronar que ocorre no nosso mundo externo, quando a mente racional se vê perdida e confusa, obrigada a uma profunda reformulação de si mesma, quando desaba tudo aquilo que ela acreditava, como no mito da Torre de Babel, ou ao ser tragado pelas águas, conforme a lenda Atlante. O fato é que são sempre as desilusões exteriores impulsionando as reformulações interiores. E quanto maior a desilusão, maior a reformulação. Por isso os finais de ciclo são tão dramáticos. É a ação conjunta de Plutão, Netuno e Urano agindo sobre a humanidade. E como procuramos fora aquilo que está dentro, todas as vezes que encontramos algo externo que nos supra no sentido que o consideramos como uma verdade absoluta e libertadora, isso pode até convencer por algum tempo, mas é inevitável que acabemos desiludidos e impulsionados a outros caminhos, já que não existem verdades absolutas. Até que despertemos para uma demanda verdadeiramente subjetiva, já que essa conquista externa, na realidade, nos afasta da nossa verdadeira busca e conquista, que é interior. Mas, enquanto ainda somos crianças espiritualmente falando, precisamos de referências externas até que aprendamos a caminhar por nós mesmos. Talvez nós, humanos, tenhamos sido infantis nesse sentido até chegar aos nossos tempos atuais, até esse final de ciclo de peixes, onde, por exigência da nova era, estamos sendo cobrados a crescer.
Soou a hora inevitável do novo ciclo e por isso tudo está desmoronando à nossa volta. E nada está escapando, nem mesmo as ordens e as religiões. Soou a hora terrífica do julgamento de todas as profecias para uns e ao mesmo tempo da visão deífica e serena da aurora do novo ciclo para outros. A dualidade entre a luz e a sombra nunca esteve tão acirrada. Se por um lado isso provoca ceticismo, por outro as estruturas vigentes desesperadamente se agarram para sobreviver e assim surge o fanatismo. Ceticismo e fanatismo. A morte dos reis divinos enquanto as ondas engolem os homens. Tudo isso para que nos interiorizemos. Alguém duvida então que estamos revivendo a queda Atlântica? Apenas, talvez, numa oitava superior ou subjetiva, se é que ela foi verdadeiramente real em termos objetivos. Como podemos ver, o mito e realidade se confundem. Por isso, essas questões ligadas à Atlântida, Agartha, Queda dos Anjos e Santo Grau não devem ser levadas ao pé da letra, embora muitas vezes precisemos de referências externas para que o inconsciente interno possa despertar. Por isso, a história humana vira e mexe e revive tais tragédias, ou de modo mais objetivo, ou de modo mais simbólico, tal qual ocorreu, por exemplo, entre o simbolismo da Torre de Babel e a derrubada das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Quando nos colocamos como simples observadores dos fatos, temos muito a aprender, não apenas em relação ao coletivo, como também em relação a nós mesmos. Diz o ditado popular que quando o cinto aperta, a gente lembra de Deus. Mas ocorre que nesses momentos de conflito humano, aquelas estruturas psíquicas ou egrégoras que estão lutando para sobreviver entram em ação, prometendo o céu, a salvação da alma, a iluminação e coisas desse tipo. Por isso, momentos de crise constituem um terreno muito fértil para a proliferação dos falsos profetas e das falsas religiões que mais parecem um circo, já que nelas tudo é um espetáculo caricato, embora seus seguidores não percebam. Nos tempos atuais, os centros espirituais transformaram-se em empresas e a espiritualidade transformou-se num produto de consumo a ser vendido a quem puder pagar. Ninguém quer doar mais nada de graça. Agora eu pergunto, isso é trabalhar pela humanidade? Aqueles que têm dificuldade em adquirir o pão que sustenta o corpo, também lhes acaba sendo negado o pão do espírito, já que para se espiritualizar e poder fazer parte e viver em locais considerados sagrados ou participar de grupos ditos espiritualistas, é necessário que tenhamos recursos financeiros e muitas vezes. Será que o divino estabelece tal condição para que haja evolução humana? Nesse campo, os falsos profetas vão surgir com nomes e títulos portentosos. Na internet, muitas vezes, se insinuando como verdadeiros mestres. É um tal de Siri alguma coisa, Baba alguma coisa, literalmente babando em cima das carteiras dos incautos. Recentemente fui procurado por um deles, um português com título indiano que se insinua como Maitreya e tem um ashram no sul de Minas. Só não cito o nome dele para não dar qualquer tipo de publicidade ou divulgação. Mas diante desse contato fui navegar pela internet e acabei encontrando fotos do seu espaço sagrado, entre aspas. E nessas fotos estava um jovem que conheci, por conta de haver feito o mapa astral dele e constatado que ali havia um sério problema de ego, muito exaltado e autodestrutivo, que precisaria ser confrontado, e por isso lhe foi indicado o tratamento psicológico que ele começou e desistiu. Na foto, ele estava de cabeça raspada, magérrimo, cadavérico, numa túnica vermelha, junto com outros dois nos mesmos trajes. E o que mais me impressionou é que meu conhecido não tinha mais a mesma expressão fisionômica, parecia esvaziado e com um sorriso estranho, tal qual os outros dois, como se fossem a mesma coisa, uma alma grupo ou algo do tipo.
havia perdido a última luz que lhe restava e agora estava lá a ostentar a sua iluminação. Mais tarde, soube que no tal ashram ele não tinha nem o direito de usar o celular ou ter algum tipo de contato externo com o mundo, levando uma vida completamente isolada, acreditando-se um ser privilegiado, discípulo de Maitreya, enquanto o próprio suposto Maitreya fica agitando nas redes sociais atrás de discípulos e coisas do tipo. Nunca imaginei que um avatar se manifestasse para ficar oferecendo seus préstimos pela internet. Coisas dos nossos dias. Depois, então, me veio a informação a respeito de outra jovem que, em outro local, havia passado pela mesma experiência, mas que no momento em que essa ficou desnutrida e doente por conta da rigidez que lhe era imposta, acabou sendo devolvida aos familiares. Porém, completamente incapacitada de se reintegrar com a sociedade e o mundo. E é claro e evidente que em ambos os casos havia pagamento de estadia e mensalidades para tanto, sem contar a rotina de trabalhos pesados para cuidar de tal ambiente supostamente sagrado. Infelizmente, esse acaba sendo o destino de tantos jovens que acabam caindo nessa armadilha, iludidos pela vaidade e da superioridade espiritual perante os demais, embora jamais admitindo isso. A vaidade disfarçada de santidade, a pior das máscaras que existem. Talvez isso, num ciclo passado, até fizesse algum sentido, embora eu duvide, já que os mosteiros, conventos e seminários acabaram se transformando num depósito de pessoas com dificuldades de se assumirem perante o mundo. Pouquíssimos ali estavam por verdadeira vocação religiosa. Mas qual a função de se levar uma vida enclausurada, cuidando apenas da própria salvação, vivendo um suposto estado espiritual de renúncia ao mundo, viver a vida como se estivesse morto, mais ou menos como aquela pessoa que vive como doente, proibindo-se de tudo, para não ter problemas de saúde, ficar doente e ter que se proibir de tudo? A mônada tem todo um imenso trabalho para que a gente encarne no plano físico para viver uma experiência objetiva. E a gente se recusa a isso para viver uma experiência supostamente espiritual que não espiritualiza verdadeiramente ninguém, apenas nos mantém vivos em condições precárias de saúde, sem realizar nada pelo mundo. A pessoa que está fazendo isso está, na verdade, fugindo de si mesma, ou melhor, do confronto consigo mesma. Em outras palavras, vivendo em função da manutenção do próprio ego, que se vê como separado e não fazendo parte do resto da humanidade. É o cúmulo do individualismo. Um núcleo espiritual verdadeiro é aquele que nos prepara para agir no mundo e não para trabalhar para ele. Quando se fala que espiritualidade exige renúncia do ego inferior, em nenhum momento isso significa renunciar ao mundo, levando uma vida de duras privações autoimpostas, apenas para mostrar que conquistou a iluminação ou é discípulo de algum avatara. Afinal, para que serve essa iluminação? A Índia está supostamente cheia de iluminados. Outro dia eu vi um que está há mais de 30 anos com o braço levantado. Que diferença isso faz? A espiritualidade verdadeira só acontece quando alguém que supostamente conquista o nirvana acaba por renunciar à sua própria conquista para voltar ao plano denso e auxiliar seus irmãos em humanidade a conquistá-lo também. Por compreender que enquanto a última alma humana não atingir esse estágio, não haverá paz e felicidade na humanidade. E enquanto não houver paz e felicidade na Terra, ele também não estará feliz e realizado como ser. Então, por que o motivo de ter tanta pressa na própria salvação? Renúncia é abrir mão da sede de adquirir supostos poderes e dons que lhes tragam alguma espécie de vantagem perante os demais, ou com a finalidade de ser reconhecido e venerado pelo mundo externo. Não é sair pela internet convidando as pessoas, sigam a mim porque eu lhes trago a luz. O tempo da humanidade ser tutelada por mestres terminou. Por isso mesmo, tudo aquilo que os mestres nos legaram,
deve ser distribuído para todos, assim como ocorre com a herança que um pai deixa a seus filhos ao término da sua jornada terrena. Isso para que cada um possa assimilar tais conhecimentos de acordo com a sua própria consciência, de acordo com seu próprio estágio evolutivo, sem a intervenção dos sabichões que se auto-intitulam mensageiros, para que cada um possa crescer por si, porque aquele que cresce por si só acaba por reconhecer, valorizar e auxiliar o crescimento do outro, porque conhece as dores que isso implica. Não muito diferente disso, existem aqueles que adentram nos colégios iniciáticos, presos à ideia que ali estando seria uma espécie de elite espiritual da humanidade, acreditando que o simples fato de pertencer a uma dessas escolas já o transforma em iniciados. Outro dia, um membro de um desses colégios arrogantemente publicou a seguinte frase: "O homem, quando se torna um iniciado, transcende a condição humana." Ou seja, no fundo estão na busca da mesma separatividade e falsa iluminação que aquele aprisionado no ashram. Embora essa prisão seja mais sutil, mas ainda continua uma prisão, onde o ego inferior é o carcereiro. A conquista da espiritualidade, sem que esta se transforme em serviço prestado de modo desinteressado à humanidade, não tem menor sentido. Chegar em primeiro lugar e ficar iluminado no nirvana, entoando cânticos fora do contexto humano, esperando a evolução terminar, para quê? A questão não está mais em iluminar-se primeiro e servir depois, mas sim em servir em primeiro lugar, e a conquista espiritual acaba acontecendo como consequência dessa atitude. Havia um mestre bastante conceituado que certa vez, ao passar pelo jardim do templo, ali encontrou uma senhora cuidando dos seus filhos pequenos e perguntou a ela então por que não entrava. E ela lhe respondeu que estava com as crianças lá fora para que seu marido pudesse frequentar as aulas dos graus que naquelas imediações eram dadas, a fim de que ele pudesse mais tarde atingir o grau de irmão maior. E então o mestre lhe disse: "Venha cá", e a conduziu para o interior do templo, juntamente com as crianças, e a consagrou como irmã maior. Outra vez, esse mesmo mestre perguntou: "Quem aqui faz yoga?" E imediatamente aqueles que estavam ao seu redor começaram a se pronunciar, dizendo quantas vezes faziam yoga por dia e coisas do tipo. Mas em meio desses havia uma senhorinha calada. Então ele lhe sussurrou: "Dona Pina, a senhora faz yoga?" Ao que ela timidamente lhe respondeu: "Professor, eu não faço porque não me sobra tempo, devido ao trabalho de cuidar da casa, do marido e das crianças." E então ele exclamou em voz alta: "Que maravilha! Encontrei alguém que pratica a verdadeira yoga, porque se esquece de si para cuidar dos outros." Segundo o Tao, existem duas forças opostas e complementares que recebem o nome de Yin e Yang, responsáveis pela manutenção de todo o equilíbrio do universo, assim como da vida de tudo aquilo que existe. Portanto, a gente não pode ser apenas Yin ou Yang. Existe um momento de recolhimento e um momento de ação, momentos de acumular e momentos de deixar ir. E saber equilibrar essas duas polaridades, dentro e fora de nós, é o grande desafio. É a verdadeira iniciação que ocorre no chakra cardíaco, onde essas mesmas polaridades se encontram expressas nas skandhas e nidanas de cada um de nós. A nossa sociedade, por exemplo, nos pede atividade e juventude o tempo todo. Com isso, quebramos o ritmo natural do universo. E por estarmos em desarmonia com ele, é que acontecem todos os tipos de doenças e desequilíbrios à nossa volta. Por outro lado, então, as pessoas acreditam que, renunciando radicalmente a ela, estariam conquistando algum tipo de elevação espiritual. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou melhor dizendo, nem bem nem mal, senão apenas a sublime neutralidade da lei, já que não há como agir no mundo ou fazer algum trabalho para este sem participar dele.
A verdadeira iniciação dos tempos atuais está no mundo. A verdadeira espiritualidade está em agir no mundo. Não mais confinada nas paredes dos claustros e escolas secretas com seus conteúdos herméticos, que não levam a pessoa a se transformar verdadeiramente numa pessoa melhor. Está na aplicação de tal conhecimento no trabalho, nos conflitos, no trânsito, nos problemas e relações do dia a dia que nos desafiam o tempo todo, o que implica num esforço imenso em manter a harmonia dentro de si, apesar de todos esses desafios exteriores. É como estar em paz em pleno vendaval ou tempestade ou maremoto, porque aquele que consegue isso nessas condições será verdadeiramente forte e verdadeiramente conquistou alguma coisa, porque tudo aquilo que não é perene não é conquista. Caso contrário, seu desabrochar de alma não passará de uma flor de estufa que precisa ficar confinada sem repartir seu perfume com o mundo. Contrariamente a essa flor de estufa, cultivada numa terra superadubada, climatizada em condições especiais, como talvez nos ashrams, mosteiros, templos e ritos sagrados, lembremo-nos que é da sujeira do lodo, no fundo das águas escuras do mundo humano que nos rodeia, que nasce a flor do lótus, que esparge seu perfume indiscriminadamente para todos. Assim como deve ser tudo aquilo que espiritualmente conquistamos. O homem que se espiritualiza de verdade é como um frasco de perfume desarrolhado, que deixa sua fragrância por onde passa. E assim perfuma o ambiente, sem que haja necessidade alguma de reconhecimento. Lembrando sempre que diante do altar de Deus está o altar da humanidade. E, portanto, não há como servir ao primeiro sem antes servir ao segundo. E servir não significa dizer, sigam-me. O buraco é bem mais embaixo. Esse serviço prestado, então, de modo desinteressado à humanidade, é a religião, a espiritualidade e a iniciação do novo tempo. Isso é Aquários, um por todos e todos por um, e não cada um para si, Deus para todo, dos nossos tempos atuais. Fica aqui, então, mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.